Eu nunca imaginei que ia contar isso pra ninguém. Não por vergonha, não só por isso, mas porque tem coisas que a gente enterra tão fundo que até esquece que estão lá. Só que às vezes a terra se mexe, e o que tá enterrado volta à tona sem a gente querer. Tudo começou num domingo de tarde, depois do culto. Eu estava ajudando a arrumar as cadeiras na congregação, como sempre fazia desde que me tornei diácono. O sol batia forte no telhado de zinco, e o cheiro de suor misturado com o incenso ainda pesava no ar. Era aquele silêncio cansado depois da loucura do culto, quando todo mundo já tinha ido embora e só ficavam os irmãos mais antigos, os que não tinham pressa de voltar para casa. Foi aí que vi a Lúcia entrando pela porta dos fundos. Ela era cunhada do pastor Elias, casada com o irmão dele, o Tiago. Uma mulher quieta, daquelas que falam pouco mas quando abrem a boca é para dizer algo que marca. Sempre de vestido longo, cabelo preso num coque baixo, sem maquiagem. Não era bonita no sentido que os homens costumam achar, mas tinha um jeito que chamava atenção. Ou pelo menos chamava a minha. Diácono João, o pastor pediu para você passar na casa dele mais tarde, ela disse, segurando uma bolsa de pano com uns papéis dentro. Tem uns assuntos da igreja para tratar. Pode deixar, irmã Lúcia. Que horas ele quer? Quando você puder. Ele tá ocupado agora com os visitantes. Eu balancei a cabeça e continuei empilhando as cadeiras. Mas sentia o cheiro dela, um perfume suave de lavanda, como se tivesse acabado de lavar as roupas. Fiquei ali parado um segundo a mais do que deveria, só para ver ela sair pela porta da frente, o vestido balançando levemente. Não foi a primeira vez que reparei nela. Já tinha notado como os olhos dela brilhavam quando ela cantava os hinos, como as mãos dela tremiam um pouco quando segurava a Bíblia para ler em voz alta. Mas era a cunhada do pastor, e eu era diácono. Sabia que aquele pensamento não podia nem passar pela minha cabeça, quanto mais se instalar. Mas passou. As semanas foram passando, e a gente começou a se esbarrar mais. Eu ia na casa do pastor para ajudar com os concertos, ela estava lá. Eu ficava até tarde organizando os hinos do próximo culto, ela aparecia para levar um café. Coisas pequenas que ninguém repararia. Até que um dia, depois de um culto de quarta-feira, ela me pediu para levar umas caixas de doações para casa de uma irmã doente. O Tiago tá ocupado com o trabalho, ela explicou baixinho, como se fosse um segredo. E o pastor Elias pediu para alguém fazer isso hoje ainda. A gente foi juntos no meu carro, uma Brasília velha que rangia a cada buraco. O silêncio no início era desconfortável, daqueles que a gente enche com assunto bestas. O tempo tá seco demais, né? Falei, olhando pro céu sem nuvens. Minhas plantas estão todas morrendo. Ela respondeu, e riu um pouco, como se fosse bobo se importar com isso. Aí ela começou a falar das plantas, de como gostava de cuidar delas, de como a terra secava rápido demais naquele calor. Eu nunca tinha reparado, mas ela tinha um jeito de falar que fazia a gente esquecer o tempo. Quando chegamos na casa da irmã, já era noite e a lua estava alta. No caminho de volta, ela pediu para eu parar num posto para comprar água. Quando voltei pro carro, ela estava com os olhos vermelhos. O que foi? Perguntei, preocupado. Nada, ela enxugou o rosto rápido. Só estava pensando no meu pai. Faz um ano que ele faleceu hoje. Não sabia o que dizer. Só fiquei quieto, liguei o carro e voltei para a cidade. Mas dessa vez, quando estacionei na frente da casa dela, ela não saiu logo. Ficou olhando para frente, as mãos no colo. Às vezes eu me sinto tão sozinha, João. Ela falou, tão baixo que quase não ouvi. Mesmo com o Tiago, mesmo com a igreja, parece que ninguém me vê de verdade. Meu coração bateu tão forte que doeu. Eu sabia que não podia, mas coloquei a mão por cima da dela. Só por um segundo. Todo mundo se sente assim às vezes, falei, e tirei a mão rápido, como se tivesse me queimado. Ela olhou para mim, e nos olhos dela tinha uma coisa que eu não conseguia nomear. Medo? Desejo? Não sei. Só sei que naquele momento algo mudou entre a gente. E não tinha mais volta. A gente começou a se encontrar às escondidas. Não era nada planejado, só acontecia. Um café depois do culto, uma visita a um doente que ninguém mais ia ver, uma carona para casa quando chovia. E nos olhares, nas palavras que não eram ditas, tinha algo crescendo. Até que um dia, depois de um culto de sábado à noite, ela me chamou pro por. O ar cheirava a cera de vela e madeira velha, aquele cheiro que gruda na garganta. Ela estava encostada na parede, os braços cruzados, como se estivesse com frio, mas não estava. O vestido preto, simples, marcava a silhueta dela no escuro. O que a gente tá fazendo, Lucas? Perguntou baixinho. Eu não respondi logo. Fiquei olhando para os meus sapatos, sentindo o peso da pergunta. Sabia que não tinha resposta certa. Não tinha resposta nenhuma, na verdade.
Não sei, falei finalmente. Mas não consigo parar. Ela suspirou, passou a mão no cabelo, e por um segundo pensei que fosse desistir, que fosse dizer que era melhor a gente esquecer tudo. Mas então ela deu um passo para frente e encostou a testa na minha. Foi tão natural que doeu. Eu também não, murmurou. E aí não teve mais jeito. Beijei ela. Não foi um beijo longo, nem apaixonado como nos filmes. Foi rápido, desesperado, como se a gente soubesse que não podia, mas não aguentasse mais não fazer. Quando me afastei, ela ainda estava com os olhos fechados, a respiração descompassada. A gente não pode, disse, mas não se mexeu. Eu sei. Ficamos assim, colados um no outro, como se o mundo lá fora não existisse. Até que ouvi passos no corredor. Alguém vindo na nossa direção. Ela se soltou de mim como se tivesse levado um choque, os olhos arregalados. É o pastor, sussurrou com a voz trêmula. Não tive tempo de pensar. Empurrei ela para trás de uma estante cheia de caixas de doações, me espremi ao lado dela e fiquei imóvel, contendo a respiração. Os passos pararam do lado de fora da porta. Alguém aí? Chamou a voz do pastor Renato. Ninguém respondeu. Eu sentia o coração dela batendo contra as minhas costas, o calor do corpo dela mesmo com a distância que a gente tentava manter. Depois de uns segundos que pareceram horas, os passos se afastaram. A gente esperou mais um pouco, só para ter certeza. Quando saímos de trás da estante, ela estava pálida, as mãos tremendo. Isso não pode acontecer de novo, falou firme, como se estivesse se convencendo. Não vai, menti, porque a gente ambos sabia que ia. E que dessa vez não tinha mais volta. A porta da sala de doações rangeu quando a empurrei devagar, só o suficiente para espiar o corredor vazio. A luz amarela dos abajures deixava tudo com um tom doente, como se as paredes estivessem sujas de nicotina mesmo sem ninguém fumar ali há anos. O pastor Renato tinha sumido, mas o cheiro do perfume barato dele ainda pairava no ar, misturado ao mofo das caixas empilhadas. A gente precisa sair daqui, ela disse, passando por mim sem esperar resposta. Segui atrás, mantendo distância, mas não por escolha. Era como se o corpo dela emitisse um campo magnético que me repelia e atraía ao mesmo tempo. Cada passo no assoalho de madeira rangia, e a cada rangido eu me preparava para ouvir a voz do pastor de novo, para ver a sombra dele esticada no fim do corredor. Mas nada. A saída dos fundos dava para um beco estreito, onde o cheiro de urina e lixo podre era tão forte que quase disfarçava o medo. Ela parou do lado de fora, encostada na parede de tijolos e levou as mãos ao rosto. Não chorava. Só respirava fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar. Você tem onde ficar? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ela balançou a cabeça, ainda sem me olhar. E você? Não perguntei por isso. Eu sei. Ficamos em silêncio. Um gato preto pulou de uma lata de lixo e desapareceu na escuridão, e por um segundo pensei em como seria fácil sumir também. Bastava seguir o bicho, virar a próxima esquina e nunca mais olhar para trás. Mas ela estava ali, e isso mudava tudo. A minha tia, ela falou de repente. Em São Miguel. Mas ela não sabe de nada. Não pode saber. Então não vai. Não tenho escolha. Sempre tem escolha. Ela finalmente me olhou, e pela primeira vez desde que a conheci, vi algo além da raiva ou do medo nos olhos dela. Era uma coisa vazia, como se ela já tivesse tomado todas as decisões possíveis e nenhuma levasse a lugar algum. Você não entende, disse baixinho. Você não tem ideia do que eles fazem com quem tenta sair. Então a gente não sai. A gente some. Pra onde? Não respondi. Não tinha resposta. Só tinha o peso do revólver no bolso da jaqueta, o coldre vazio que ela não sabia que eu carregava, e a certeza de que se a gente ficasse parado ali por mais 5 minutos, alguém ia aparecer. Sempre aparecia. Vamos andando, falei, puxando ela pelo braço. A pé até a rodoviária. Lá a gente vê. Ela resistiu no começo, mas depois cedeu. Não por confiança. Por falta de opções. A gente seguiu pelo beco, colados nas sombras, até chegar na rua principal. As luzes dos postos de gasolina e dos bares abertos até tarde pintavam tudo de laranja e azul, como se a cidade inteira estivesse debaixo d'água. Se a gente for para a rodoviária, eles vão procurar lá primeiro, ela disse, enquanto a gente cruzava a rua correndo entre um carro e outro. Então a gente não pega ônibus. E o que a gente faz? Rouba um carro? Não respondi. Não precisava. Ela já sabia que eu era capaz. A pergunta era se ela também era. Chegamos na rodoviária por trás, pelo estacionamento dos fundos, onde os motoristas de caminhão dormiam nas cabines com as janelas embaçadas. Ela parou perto de um Ford velho, com a porta amassada e o para-brisa rachado, e olhou para mim. Esse.
Tem certeza? Não, mas é o que tem. Quebrei o vidro com o cotovelo, tirando os cacos com a manga da camisa antes de destrancar a porta por dentro. O alarme não disparou. Ninguém gritou. Só o barulho de um cachorro latindo a alguns quarteirões de distância, como se a cidade toda estivesse dormindo. Ela entrou no carro sem hesitar, mas quando eu liguei o motor, as mãos dela tremiam tanto que mal conseguia fechar a porta. Para onde a gente vai? Perguntou enquanto eu manobrava o carro para sair do estacionamento. Norte. Só isso? É o suficiente. E era. Porque norte era longe. Norte era qualquer lugar que não fosse aqui. Norte era a única direção que a gente ainda não tinha tentado. O carro rangia nas juntas, um som que só quem já dirigiu um sedã velho por estradas esburacadas conhece. O painel piscava um aviso de óleo desde antes de a gente sair da cidade, mas eu ignorei. Não tinha tempo para oficina, nem dinheiro, nem paciência. O importante era rodar. Ela encostou a cabeça no vidro, os olhos fixos na estrada iluminada pelos faróis. Não chorava, mas a respiração estava curta, como se estivesse segurando algo dentro do peito. Eu conhecia aquele silêncio. Era o mesmo que fazíamos quando a gente se trancava no banheiro do apartamento antigo, ouvindo os passos deles do lado de fora. Você acha que vão procurar? Perguntou depois de uns 20 minutos. Com certeza. E se a gente parar num posto? Se alguém reconhecer a gente? Não vamos parar. Tinha um galão de água no banco de trás e metade de um pacote de bolachas que ela enfiou na bolsa antes de sair. Não era muito, mas dava para aguentar até o amanhecer. A ideia era chegar em São Roque antes do sol nascer, pegar a estrada dos tropeiros e sumir de vez. Não tinha plano além disso. Plano era coisa para quem tinha opções. O rádio só pegava estática, então desliguei. O barulho do motor e do vento entrando pela janela aberta eram melhor que qualquer música. Ela cruzou os braços como se estivesse com frio, mas a noite estava abafada. Era medo. Medo que a gente já tinha aprendido a carregar como uma segunda pele. Você lembra daquela vez que a gente foi pra praia? Ela falou de repente. Não respondi de cara. Sabia qual praia. Não era uma lembrança boa. Lembro. A gente jurou que nunca mais voltava pra perto do mar. Pois é. E não voltamos. Mas também não adiantou muito. O problema não era o mar. Era a gente. Ou melhor, era eles. Sempre foram eles. Um caminhão passou buzinando, nos jogando para a beira da estrada. O carro balançou, e por um segundo achei que ia capotar. Ela segurou no painel os nós dos dedos brancos. Desculpa, falei, mesmo sem ter sido culpa minha. Tudo bem. Não estava tudo bem. Nada estava. Mas a gente já tinha aprendido a mentir para si mesmo também. Depois de umas horas, a estrada ficou mais estreita, o asfalto deu lugar à terra batida. As placas sumiram. Era só mato dos dois lados, escuro demais para ver direito. O GPS do celular não pegava sinal havia tempo. Acho que a gente se perdeu. Ela disse mais para ela mesma do que para mim. Não tem como se perder quando não tem lugar para chegar. Ela não respondeu. Só suspirou, como se estivesse cansada demais para discutir. Paramos num trevo sem placa, só 3 caminhos de terra se encontrando no meio do nada. Desliguei o motor. O silêncio foi tão abrupto que doeu nos ouvidos. Qual a gente pega? Ela olhou para frente, para a esquerda, para a direita. Não tinha nada. Só escuridão. Esquerda. Por quê? Por que não? Era tão bom quanto qualquer outra razão. Liguei o carro de novo. À esquerda era um caminho cheio de buracos, mas o carro aguentou. Depois de uns quilômetros, avistei uma luz fraca no horizonte. Não era cidade. Não era posto. Era só uma casa velha de madeira com uma lâmpada amarela pendurada na varanda. A gente para aí? Ela perguntou, e pela primeira vez desde que saímos, sua voz não tremia. Não sei. Mas já estava reduzindo a marcha. A casa parecia abandonada, mas a luz estava acesa. E onde tem luz, tem gente. E onde tem gente, tem risco. Mas também tinha água, comida, um lugar para descansar as pernas por algumas horas. Estacionei a uns 50 metros de distância, desliguei os faróis. Ficamos olhando. Nenhum movimento. Nenhum som além dos grilos. Vamos esperar um pouco, falei. Ela assentiu. 10 minutos se passaram. 15. A lâmpada continuava acesa e imóvel. Talvez ninguém morre aí, ela arriscou. Ou alguém tá dormindo. Ou tá esperando a gente. A gente já tinha ouvido essa última opção antes. Em outro lugar, outra noite, outra casa. Não terminou bem. Vamos embora, decidi, ligando o motor de novo. Mas quando dei ré, os faróis iluminaram um vulto parado no meio do caminho. Um homem magro, de camisa xadrez e botas sujas de barro. Não se mexeu. Só ficou olhando pra gente, com as mãos nos bolsos.
Merda! Ela sussurrou. Engatei a primeira. O carro avançou devagar, como se o homem fosse um animal que a gente não queria assustar. Ele não saiu do lugar. Não sorriu. Não fez nenhum gesto. Quando passei por ele, vi seus olhos. Não eram de quem tá com medo. Não eram de quem tá surpreso. Eram de quem já sabe. E foi aí que o rádio chiou. Um barulho seco, como estático, mas com algo por trás, uma voz distorcida, quase um sussurro. Desliguei no mesmo segundo, mas o som já tinha entrado no carro. Ela segurou meu braço, as unhas afundando na pele. Você ouviu? Não respondi. A estrada à frente estava vazia, só as árvores se fechando como paredes. O farol alto cortava a escuridão em dois, mas parecia que a luz não chegava longe o suficiente. O motor ronronava baixo, como se também estivesse segurando a respiração. De repente, o homem apareceu no retrovisor. Não andando, não correndo. Só asterisco estava asterisco lá, no meio do asfalto, como se tivesse se materializado do nada. A camisa xadrez brilhava levemente como molhada. Ou suada. Acabou a gasolina, ela disse, a voz quebrando. Olhei pro painel. A agulha ainda marcava um quarto do tanque. Não acabou. Mas o carro começou a perder velocidade sozinho, como se algo puxasse para trás. Pisei no acelerador até o chão. O motor engasgou, tossiu, morreu. Silêncio. No retrovisor, o homem não se mexeu. Só esperava. Ela começou a chorar sem fazer barulho, as lágrimas escorrendo direto. Eu não tirei as mãos do volante, mesmo sabendo que não adiantava mais. A porta do carro se abriu sozinha, com um rangido longo. E o frio entrou. O ar gelado colou na pele como uma segunda camada. Não respirava direito, como se o peito estivesse cheio de chumbo. Ela se encolheu no banco, os dedos cravados nos próprios braços, as unhas deixando marcas vermelhas. Não olha para trás, falei, mas minha voz saiu fina, quase perdida no vento que agora uivava entre as árvores. O homem ainda estava lá, imóvel, mas mais perto. Não tinha ouvido passos. A porta do motorista rangeu quando empurrei. O asfalto estava quente debaixo das mãos, contrastando com o resto. Levantei devagar, sem tirar os olhos do retrovisor. Ele não pisca. Não respira. Só asterisco espera asterisco. Corre, ela sussurrou, mas não se mexeu. O primeiro passo foi como afundar em areia movediça. O segundo, pior. Algo me puxava para trás, não pelos pés, mas por dentro, como se minhas entranhas fossem um anzol. O homem finalmente se moveu. E sorriu.